Bom, o meu ponto é a total depravação. É um dos primeiros pontos dos 5 pontos calvinistas. E esse ponto diz que o homem não regenerado, ele é completamente depravado pelo pecado. Vamos ao dicionário, vamos ver o que é depravação. Depravação: perverso, pervertido, corrompido, adulterado, degenerado, corroído, comido, consumido. Ou seja, para não dizer, depravação é uma palavra meio pesada, é uma palavra meio feia. Hoje em dia as pessoas usam depravação e falam assim, seu depravado. Então eu fui ao dicionário para que vocês possam entender. Um dos sinônimos aqui também que se encontra é indigno, estragado, corrupto. E o sentido literal mesmo é corrompido, perverso, pervertido. Então, o que nós entendemos com isso? Que o homem, ele é completamente depravado pelo pecado, ou seja, ele é corrompido pelo pecado. A antiga queda, a queda de Adão, ela afeta todo o nosso ser, toda a nossa vida, a vida inteira. O que é total? Total é um sinônimo de absoluto, é um contexto absoluto. Então, ou seja, nós somos absolutamente incapazes de ter vontade livre, porque o nosso pecado nos corrompe de tal maneira que nós não conseguimos ter vontade livre. Ou seja, o livre-arbítrio não existe. Nós somos corrompidos em nossos pensamentos, em nossas emoções, em nossas vontades. O que é vontade? Vontade é o instinto da carne, a vontade da carne, seja ela da carne ou não. A filosofia do homem diz o seguinte, vamos entender o que é ser livre, que é um livre-arbítrio, o que é liberdade segundo a filosofia do homem, não a filosofia teológica. A filosofia do homem diz assim que a liberdade ela é um poder de escolha, ou seja, um domínio da sua escolha. Você tem o poder de escolher entre algo ou não. Porém, a liberdade diz assim, que se eu tenho poder de escolha, eu não ajo pelo instinto. Então, se enquadra aqui, se nós agimos pelo instinto, nós não temos vontade de escolha, certo? Então, aí chega no ponto que eu quero chegar. Nós somos totalmente depravados, corrompidos, indignos. Corrompidos, consumidos. Consumidos pelo quê? Pela queda, pelo pecado. E isso se encontra em vários pedaços da Bíblia, se você realmente lê a Bíblia. Então, assim, o direito, vamos ver o que é falta de liberdade segundo o direito do homem, o direito como lei, né? E no direito diz assim que existem pessoas absolutamente incapazes. O que é incapacidade completa segundo o direito do homem? Diz assim, no artigo 3 do Código Civil Brasileiro: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida. Terceiro parágrafo, os que, mesmo por causa transitória, não podem exprimir sua vontade. Então, o que é isso? São pessoas que não têm domínio sobre a sua vontade, elas precisam ser representadas por alguém. O que é ser representadas por alguém? Por exemplo, eu tenho um filho deficiente, ele é deficiente mental, e ele não tem domínio sobre a vontade dele. Incluindo, ocorre alguns casos de que pessoas deficientes mentais não têm domínio sobre a vontade e acabam matando pessoas. E ele tem que ser representado por alguém. Enfim, chegando ao ponto que eu queria chegar. Se no direito nós dizemos que uma pessoa absolutamente incapaz, ela tem que ser representada por alguém, por que é então que nós, depravados, corrompidos pelo pecado, nós temos o direito de escolha entre o que nós temos que aceitar ou não? Ainda que o que nós façamos pareça bom diante dos homens, diante de Deus não é bom. Diante dos homens pode ser algo bom, mas diante de Deus não é bom, porque nós somos corrompidos pelo pecado, nós somos depravados antes de sermos regenerados. Em Gênesis, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 6, diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração.
outra passagem também que diz Provérbios 20, versículo 9. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Quem poderá dizer que nós purificamos o nosso coração? Eu não vou entrar em questão de livre-arbítrio, em questão de graça, porque isso será os outros pontos. E engloba nisso também. Em toda parte da Bíblia mostra que o nosso coração é corrupto, o nosso coração é perverso. As escolhas do nosso coração é perversa. Em base, eu quero dizer o seguinte, que nós somos cegos. O pecado, ele nos cega. A depravação total diz que o homem não regenerado é completamente escravo de Satanás. Então vamos analisar a seguinte questão. Se eu sou completamente escravo de Satanás, eu não consigo enxergar nada à minha volta, todas as minhas decisões, a minha vontade e o meu instinto é completamente baseado no meu pecado, por que é então que eu tenho livre-arbítrio de escolher entre o bom e o mal? Por que é então que eu tenho livre-arbítrio de escolher entre a minha salvação ou não? Aceitar Jesus. Por que é então, se a filosofia do homem diz que se eu tenho poder de escolha e eu ajo pela minha vontade, eu não tenho liberdade se eu agir pela minha vontade, porque é então que muitos dizem que para aceitar Jesus é necessário que eu tenha vontade de ir até o reino dele. Isso não existe. É meio complicado dizer. Romanos 3, de 10 ao 18, diz o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, como as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldade e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecerão o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 8, de 7 a 8. Porquanto a inclinação da carne é inimiga contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em vontade, nem em verdade, e pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é regeneração? Você ser regenerado é você ser vivificado. Vamos resumir assim, basicamente, eu não vou entrar em questão teológica. Mas você precisa ser vivificado. Em Romanos 8, do 20 ao 39, do 28 ao 39, nos diz assim, que Deus chamou, e aqueles a quem chamou justificou, e aqueles a quem justificou santificou. Ou seja, nós não podemos ir até Deus porque nós somos depravados. Nós vamos até Deus da unicamente maneira que Deus nos chama, para que nós possamos ir até Ele. Eu queria ler um versículo de João, em que Jesus diz assim, João 6, capítulo 44, e depois o versículo 66. João C, capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e o ressuscitarei no último dia. Ou seja, ninguém pode ir a Jesus se Deus não o trouxer. Por quê? Ele é completamente perverso, completamente corrompido pelo pecado. E o versículo 66 diz, e dizia assim, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se o meu Pai não lhe for concedido. Depravação é isso. Nós somos depravados. Eu não vou entrar nos outros méritos da questão, porque são os outros 4 dos 5 pontos calvinistas. Mas, no meu ponto de vista, ninguém é capaz de exercer livre vontade diante de Deus. Se até o Código Civil brasileiro nos diz que existem pessoas insuficientemente capazes, por que então que nós somos burros
de dizer que nós temos vontade livre, porque nós não temos vontade livre. Nós somos corrompidos pelo pecado. E eu posso te dizer com toda certeza, pela minha vontade livre, eu não teria vindo a Cristo.